E nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumina. Amém. Que a cruz sagrada seja minha luz, se não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselho as coisas vãs. É mal que tu me oferece. Bebe tu mesmo dos teus venenos. Amém. Olá, meu irmão e minha irmã. É com muita alegria que mais uma vez o Senhor vem falar conosco. O Senhor nos tem uma palavra belíssima para que nós ouçamos a voz do nosso pastor. Essa palavra se encontra em João 10, de 22 a 32, de 22 a 30. E lá fala assim: celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação, era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e perguntaram-lhe: até quando nos deixarás na incerteza? Se tu é o Cristo? Dize-nos claramente. Jesus respondeu-lhes: eu vou-lo digo, mas não credes. As obras que eu faço em meu nome, de meu Pai, essas dão testemunho de mim. Entretanto, não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. E eu lhes dou a vida eterna. Elas jamais hão de perecer, e ninguém as roubará de minhas mãos. Meu Pai, que me as deu, é maior do que todos, e ninguém as pode arrebatar das mãos de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Amém? Meus irmãos, olha que maravilha essa palavra que o Senhor vem falar, que Ele é o bom pastor, que Ele é aquele que está junto com o Pai, Ele e o Pai é um. Esse último versículo 29 e 30, meu Pai que me deu é maior do que todos e ninguém pode arrebatar das minhas mãos. Eu e o Pai somos um. Meus irmãos, que maravilha que é que a gente vê o diálogo, a comunhão que Jesus Cristo tinha com o Pai do céu, Pai Celeste, nosso Deus amado. Jesus sempre saía para os seus momentos em particular com o Senhor para escutar a voz do seu Pai, escutar a voz interior, aquela voz que vem e falava com ele, que instruía ele, que mostrava para ele o que era necessário com que ele fizesse. Jesus sendo Deus, Jesus sendo Jesus quem ele foi, ele sempre tinha um tempo para estar com o Senhor, para ouvir a voz do seu pastor que era Deus. Jesus sempre ouvia as palavras, as instruções. O Espírito Santo, Deus Pai e Jesus Cristo sempre estavam em comunhão. Uma relação inagualável. Uma relação que vinha e juntava tudo aquilo que Deus queria que o Espírito Santo agisse. E Jesus fala para aquele povo que havia uma festa na dedicação, que era inverno. Faz questão de falar que era inverno. Aquele povo sempre perguntava para Jesus: mas até quando? Vai nos deixar nessas incertezas? Fala-nos claramente. E Jesus fala: eu sempre tenho falado, eu sempre tenho dito, mas vocês não me ouvem. Vocês não conseguem me escutar. Vocês não conseguem me ouvir. As obras que eu faço em nome de meu Pai, e estes dão testemunho de mim. Entretanto, vocês não credes no que eu falo. As minhas ovelhas que faz parte de mim, Jesus falando, elas ouvem a minha voz. Ela escuta e elas conhecem a minha voz e eu as conheço. Meus irmãos, olha que interessante nosso momento de oração. Será que estamos tendo nosso momento de oração, onde a gente entra em comunhão com o Senhor e consegue ouvir a voz do nosso pastor? Meus irmãos, é muito sério. A nossa oração é algo que vai nos levantar, nos reerguer, nos fazer com que nós entramos em intimidade com o Senhor. Será que nós estamos entrando em intimidade com o Senhor? Será que nós conhecemos a voz do nosso pastor? Aí pode ser que você me pergunte: mas como que eu escuto a voz do Senhor? Como que eu sei? O melhor jeito de escutar a voz de Deus é na oração. Oração é aquele momento em que você se inclina, em que você fala e escuta. É algo interessante, né? Como que é feita a nossa oração, a sua oração? Oração é um diálogo, e diálogo a gente fala e escuta. Eu falo, escuto aquela voz que vem falando interiormente, aquela voz que fala do fundo da alma. Eu não posso simplesmente parar
e falar, e depois levantar, virar as costas e ir embora. Mas e na hora do Senhor falar? Ele não vai falar? Então temos que escutar um diálogo, né? Um diálogo entre duas pessoas. Um fala e o outro escuta. Através da meditação, da oração, a gente consegue contemplar a palavra e deixar. A gente fala aquilo realmente que estamos sentindo e na hora do Senhor falar. Temos que deixar o Senhor falar e escutar no fundo das nossas entranhas a voz de Deus. Porque Deus fala conosco, Jesus fala conosco, porque Ele fala que Ele e o Pai é um. Jesus tinha uma relação que sempre Ele saía às escondidas, Ele se punha em oração para escutar qual que era a vontade do Pai. E nesse dia de hoje Ele fala: eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais hão de perecer. Ninguém vai roubar, porque está nas mãos de Deus, está nas minhas mãos. Meus irmãos, e nós? Mais uma vez nesse dia de hoje, eu quero te convidar a você ler a sua palavra 1, 2, 3 vezes e medita a palavra. Rumine a palavra, esmiuça as palavras de Deus, deixa Deus falar com você. Fale com Ele, fale os seus problemas, as suas dificuldades, reze a palavra, ore a palavra e deixe o Senhor falar. Muitas vezes os barulhos exteriores, quantos barulhos exteriores que vêm falar nos nossos ouvidos, no nosso coração, mas a voz de Deus nós não conseguimos ouvir, porque está no meio daquele monte de barulho, os barulhos que vêm de nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. Então é necessário um momento de silêncio, onde a gente para, medita a palavra e deixa a palavra de Deus ecoar no nosso coração. Nesse dia de hoje eu te convido a você nessa oração do seu dia, no seu momento em particular, deixe Deus falar com você. Deixe Deus agir no seu coração e falar no seu coração, na sua intimidade. E você vai ver que a voz do seu pastor, a voz do nosso pastor é diferente. É aquela voz que nos atrai, que nos quer cada vez mais perto dele. Aquele que nos quer cada vez mais com intimidade com ele, sabendo que ele fala conosco. Assim como ele fala: minhas ovelhas ouvem a minha voz. E fica uma pergunta para mim e para você: será que somos ovelhas do Senhor? Será que estamos ouvindo a voz de Deus, a voz do nosso pastor? Que o amor, que a graça, que a bondade, que a misericórdia de hoje, que a força do Espírito Santo inspire no meu coração e no seu coração, para que consigamos ouvir a voz do nosso pastor. Meu irmão, minha irmã, que você tenha um santo e abençoado dia, em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Meu irmão, minha irmã, você ainda que não se inscreveu no canal, se inscreva. É só você apertar o sininho, dar um joinha, apertar em inscrever-se. Já está inscrito, é muito simples. E deixe seu comentário. Sejamos pastores hoje, levando a voz do nosso Senhor nos nossos grupos de WhatsApp, grupo dos amigos, grupo da família, Facebook, Instagram. Sejamos evangelizadores, levando a voz do pastor. E deixe seu comentário nos comentários, pedido de oração, e vamos ser evangelizadores. Fiquem todos com Deus e até a próxima.